Este Boeing 707 foi colocado em um padrão de espera várias vezes durante a última hora e 17 minutos. E agora só resta combustível suficiente nos tanques para talvez mais 5 minutos, no mínimo. O ATC, Controle de Tráfego Aéreo, não tem ideia de que o avião está prestes a ficar sem combustível. Mas o verdadeiro problema é que os pilotos não conseguem fazer com que o ATC compreenda bem a sua situação, porque não falam inglês muito bem. Esta é uma situação extremamente perigosa, mas surge a questão: como é que tal situação ocorreu em primeiro lugar? Houve um erro de cálculo que fez com que o avião fosse abastecido com menos combustível do que o necessário? E o mais importante, o que vai acontecer agora com este voo? Esta é a história do voo 052 da Avianca, um voo que ficou sem combustível em pleno voo. Para entender o acidente do voo 052 da Avianca, primeiro precisamos saber como e quanto combustível é carregado para um voo. Para entender o acidente do voo 052 da Avianca, primeiro precisamos saber como e quanto combustível é carregado para um voo. No céu, a maior fonte de vida de um avião é seu combustível. E mesmo o menor erro de cálculo pode transformar o voo inteiro em uma bomba relógio. É por isso que, para todas as companhias aéreas, o planejamento de combustível é um processo de vida ou morte, onde cada litro é cuidadosamente contabilizado. Antes da decolagem, o piloto e o despachante da companhia aérea calculam juntos a quantidade exata de combustível necessária, até o último litro. Não se trata de suposições ou estimativas, é um processo de planejamento científico, no qual todas as situações possíveis são consideradas e previstas, porque, uma vez que o avião está no ar, não há posto de gasolina em nenhum lugar para parar. O combustível total de um avião é dividido em várias partes. 1. Primeiro, combustível de taxiamento. É usado apenas em solo quando o avião sai do portão e se move para a pista. Os motores estão funcionando, a APU está operando e às vezes ele precisa esperar na fila devido ao tráfego. O combustível estimado usado durante o taxiamento é adicionado antecipadamente. Segundo, combustível da viagem. Esta é a maior parte, destinada ao voo propriamente dito. Cobre a viagem desde a decolagem, subida e navegação até o pouso. Assim como quando você enche o tanque do seu carro para uma viagem de 400 km, o combustível da viagem é calculado para toda a distância do voo. Mas para os aviões é mais complexo, porque a velocidade do vento, a altitude e a carga da aeronave afetam o consumo de combustível. Terceiro, combustível de reserva. Trata-se de uma reserva de segurança de acordo com os regulamentos da aviação. Todos os voos devem transportar combustível de reserva suficiente para voar por pelo menos mais 30 a 45 minutos, em casos de atrasos ou emergências. Este combustível de reserva é apenas para emergências, nunca deve ser utilizado durante um voo normal. 4. Às vezes, o aeroporto de destino pode estar com mau tempo, pista fechada ou tráfego intenso. Nesse caso, o avião pode ter que desviar para um aeroporto alternativo. Portanto, é calculado combustível extra para essa possibilidade, o suficiente para que o avião faça uma aproximação frustrada, suba novamente, voe até o aeroporto alternativo e pouse com segurança lá. Quinto, combustível de espera ou de contingência. Destina-se a atrasos inesperados. Por exemplo, se o ATC disser "espere, a pista está ocupada", o avião tem de circular no céu, consumindo combustível enquanto faz isso. Por isso, todos os planos de voo incluem também combustível de espera. Quando todos esses componentes são somados, formam um bloco de combustível, a quantidade total abastecida nos tanques da aeronave antes da decolagem. Isso inclui tudo, desde o combustível para taxiamento até o combustível de reserva. Agora, voltemos à história do voo 052 da Avianca. Tarde de 25 de janeiro de 1990, aeroporto Eldorado, Bogotá, capital da Colômbia. Um Boeing 707 se prepara para decolar. Este é o voo 052 da Avianca, com partida prevista de Bogotá para Medellín, e em seguida para o aeroporto JFK, em Nova York. Lá fora, o céu está limpo e com um sol suave, e dentro da cabine os passageiros estão se acomodando com conversas animadas.
Às 13 horas e 10 minutos, o voo 052 decolou de Bogotá com destino a Medellín. Era um voo curto com duração de cerca de 1 hora. O voo chegou a Medellín sem problemas e pousou às 14 horas e 4 minutos. Após o pouso, o medidor de combustível foi verificado. Havia 30.500 quilos de combustível nos tanques. Mas agora a verdadeira viagem estava prestes a começar. O longo voo de Medellín a Nova York, com duração aproximada de 4 horas e meia. O controlador e o comandante revisaram juntos os cálculos de combustível. De acordo com o plano de voo, o combustível necessário era o seguinte: combustível para a viagem, 25.183 quilos. Combustível de reserva, 2.045 quilos. Combustível alternativo, 3.447 quilos. Combustível de espera, 2.177 quilos. Combustível para taxiamento, 680 quilos. Isso significa que o total mínimo de combustível necessário era aproximadamente 33.532 quilos, mas a tripulação decidiu levar ainda mais do que isso. Eles sabiam que o tempo em Nova York poderia ser complicado. Em janeiro, neve e baixa visibilidade são bastante comuns. Então o comandante Caviedes deu a instrução: coloquem mais combustível, vamos ficar do lado da segurança. Mas há uma regra de ouro na aviação: se você carregar combustível demais, a aeronave fica mais pesada. Se você carregar combustível de menos, o risco aumenta. Portanto, manter o equilíbrio certo é fundamental. Toda aeronave tem um limite máximo de peso de decolagem, e se esse limite for excedido, a pista pode não ser longa o suficiente para uma decolagem segura. E na pista de alta altitude de Medellín, o limite de peso de decolagem da aeronave era especialmente importante. Então, eles carregaram 35.380 quilos de combustível no avião. Mas pouco antes da partida, a pista de decolagem de voo foi alterada, e a nova pista designada era um pouco mais longa que a anterior. Tudo havia sido calculado com perfeição, cada litro contabilizado, cada emergência possível planejada. Mas esses números eram perfeitos apenas no papel, porque hoje tudo no céu estava prestes a mudar. O comandante sorriu e disse: agora temos combustível suficiente para Nova York e para o nosso aeroporto alternativo, Boston. O copiloto confirmou: senhor, temos combustível mais do que o necessário, estamos prontos para partir. E às 15 horas e 8 minutos, o voo decolou de Medellín com destino a Nova York. De acordo com os cálculos, cerca de 650 quilos de combustível foram queimados durante a taxiagem e a decolagem. A subida inicial foi suave, logo o avião se estabilizou a 1.600 metros. Em seguida, o ATC autorizou a subida para 1.200 metros, onde o voo se estabilizou. Dentro da cabine, as luzes se apagaram e os passageiros relaxaram em seus assentos. A atmosfera na cabine de comando também estava calma. O primeiro oficial, Mauricio Klotz, estava escrevendo um diário de bordo, e o engenheiro de voo Matias Moiano verificava as leituras do sistema. E os comandantes Laureano Caviedes Royos mantinham os olhos fixos no horizonte. Com o vento a favor, o avião deslizou suavemente para o norte. Lá fora, as nuvens começaram a ficar um pouco mais densas, mas tudo ainda parecia normal. Até então, o voo já estava no ar cerca de 2 horas e 20 minutos. Eram 17 horas e 28 minutos. O avião entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos perto da costa da Flórida. Agora, o voo estava sob o controle do centro de Miami. Nesse momento, o avião havia consumido 12.880 quilos de combustível, restando 22.750 quilos nos tanques. De acordo com os cálculos, tudo estava perfeitamente dentro do planejado. Então, o copiloto solicitou uma atualização meteorológica para Nova York. O controle de tráfego aéreo respondeu: condições de tempestade de inverno, baixa visibilidade e tráfego intenso. O comandante disse calmamente: vamos dar um jeito, temos combustível suficiente. Todos acreditavam que aguentariam por algum tempo se necessário, e se o atraso se tornasse muito longo, poderiam sempre desviar para Boston. Sem tensão, o voo já estava no ar há 3 horas e 56 minutos, e restavam 13.918 quilos de combustível nos tanques.
O aeroporto JFK de Nova York ficava a apenas 460 quilômetros de distância. O destino estava próximo e eles ainda tinham combustível mais do que o suficiente, mas foi nesse momento que a história estava prestes a tomar um rumo trágico. O problema era que tanto o tempo quanto o tráfego aéreo estavam fora de controle. A neblina intensa, a baixa visibilidade e as longas filas na pista levaram o controle de tráfego aéreo a dar a seguinte instrução: Avianca 052, aguarde Norfolk. Aguarde nova autorização. O comandante Caviedes disse ao seu copiloto. Parece que Nova York está ocupada. Vamos ter que esperar um pouco. E o avião começou a circular nos céus de Norfolk. Este foi o seu primeiro padrão de espera. O ponteiro do medidor de combustível começou a cair lentamente, mas o engenheiro de voo tranquilizou. O combustível está bom, ainda estamos na zona segura. Finalmente, às 19 horas e 23 minutos, o ATC deu autorização para prosseguir para o norte. O Boeing 707 estava circulando no ar, queimando 2.090 quilos de combustível. Agora restavam apenas 11.828 quilos. A tripulação deu um suspiro de alívio e continuou em frente. Mas esse alívio não durou muito. Apenas 20 minutos depois, uma nova instrução chegou. Aguarde na interseção, Bolton. O copiloto disse: Senhor, outra espera? O comandante respondeu calmamente: Sim, parece que o rush ainda não acabou. Então, a apenas 150 quilômetros de JFK, perto de Atlantic City, antes de entrar na espera, outros 1.700 kg de combustível foram queimados, deixando cerca de 10.128 quilos nos tanques. Das 19 horas e 43 minutos às 20 horas e 12 minutos, 29 minutos. O voo 052 circulou sobre Bolton. Agora restavam apenas 7.373 quilos de combustível. Isso significava que a reserva de combustível estava totalmente esgotada. O que restava agora era o combustível de reserva, destinado ao desvio para Boston. Seriam necessários cerca de 3.500 quilos para chegar a Boston. 2.050 quilos de reserva. Mais um pouco extra como margem de segurança. Então agora a tripulação tinha duas opções: ou obter autorização para pousar no JFK, ou desviar para Boston, e eles tinham que decidir naquele momento. O engenheiro de voo disse, um pouco tenso: Senhor, o combustível está quase acabando. O comandante respondeu: Não se preocupe, temos autorização, vamos descer em breve. Eles nem sequer consideravam desviar para Boston. Acreditavam que a qualquer momento teriam autorização para a aproximação final, mas o tráfego aéreo de Nova York ainda não tinha diminuído. Apenas 6 minutos após ter sido liberado pelo Bolton, o rádio chiou novamente. Avianca 052, aguarde em Carmen. O copiloto frustrado disse: Senhor, quanto tempo mais vamos esperar? O comandante suspirou profundamente. Só mais um pouco. A autorização vai ser dada logo. Esta era a terceira vez que ficava em espera, e a mais crítica. Às 20 horas e 18 minutos, a apenas 70 quilômetros do JFK, o Boeing 77 começou a circular sobre a interseção CAMRN, a 3.300 metros. O copiloto perguntou ao ATC: Alguma ideia de quanto tempo? O controlador respondeu: Espera indefinida. Aguarde nova autorização às 21 horas e 5 minutos. O comandante exclamou: Indefinido? Não podemos esperar mais. O controlador perguntou calmamente: Quanto tempo você consegue aguentar? Klotz respondeu imediatamente: 5 minutos, apenas 5 minutos. Em seguida acrescentou: Não conseguiremos chegar a Boston, estamos ficando sem combustível agora. Boston já não era uma opção. Mal tinha combustível suficiente para chegar a Nova York. A cada minuto que passava, o medidor de combustível continuava diminuindo. Finalmente, às 20 horas e 47 minutos, o ATC disse: Avianca 052, autorizado a prosseguir para o JFK. Uma onda de alívio tomou conta da cabine. Esta terceira espera, tal como a anterior, durou 29 minutos. Mas devido à altitude mais baixa, foram consumidos 3.625 kg de combustível. Além disso, mais 510 quilos durante o voo de 6 minutos de Bolton para CAMRN. Agora restavam apenas 3.238 quilos de combustível. A reserva final, que nunca deveria ser utilizada, após 3 padrões de espera e mais de 1 hora circulando no ar, a tripulação finalmente pôde ver seu destino à frente. O avião iniciou sua aproximação inicial ao JFK. O comandante Caviedes sorriu levemente. Finalmente vamos para casa. Mas o perigo não havia passado.
Na trajetória de aproximação, o tempo havia piorado ainda mais. A neblina estava tão densa que nem as luzes da pista estavam visíveis. A visibilidade era apenas de 400 metros e havia alertas de rajadas de vento. O controle de tráfego aéreo transmitia um aviso pelo rádio. Cuidado, rajadas de ventos relatadas na aproximação final. A tripulação decidiu que precisava pousar a qualquer custo, mas o destino reservava mais uma reviravolta. Às 20 horas e 54 minutos, o controle de tráfego aéreo instruiu: Avianca 052, faça uma volta de 360 graus para o espaçamento. Ele deu outra volta completa com o avião. Essa volta de 360 graus consumiu mais 1.400 quilos de combustível. Agora restavam apenas 1.838 quilos. Então o engenheiro de voo olhou para os medidores e gritou alarmando: Senhor, todos os 4 tanques têm apenas cerca de 450 quilos ou menos cada um. A cabine ficou em silêncio. O comandante disse: Diga a eles novamente, estamos com pouco combustível. Klotz comunicou pelo rádio: Estamos ficando sem combustível, senhor. Mas o controlador respondeu calmamente: Entendido, você é o segundo a pousar. Ele pensou que fosse um aviso rotineiro de baixo nível de combustível, não uma emergência de vida ou morte. Esse foi um mal-entendido crítico. Depois de esperar mais alguns minutos, às 21 horas e 15 minutos, o avião desceu para 600 metros em sua aproximação final. Os pilotos acionaram os flaps, baixaram o trem de pouso e alinharam a aeronave com o ILS da pista 22L. A neblina era tão densa que eles estavam voando exclusivamente com base nos instrumentos. Dentro da cabine, um pensamento ecoava na mente de todos: não podemos errar este pouso. Às 21 horas e 18 minutos, o avião capturou a trajetória final de aproximação. Mas devido aos fortes ventos laterais e à turbulência, a aeronave ficou instável. Sua velocidade oscilava violentamente. O primeiro oficial gritou: Taxa de descida alta! De repente, o sistema de alerta de proximidade de solo disparou. Subir! Naquele instante, o comandante teve que decidir o que fazer, e relutante, tentando recuperar o controle, ele disse: Vamos dar a volta! E às 21 horas e 23 minutos, ele virou um Boeing 707 para a esquerda e iniciou uma volta. 5-4. Os motores rugiram a toda potência, os flaps foram retraídos, o trem de pouso foi recolhido e o avião começou a subir. Mas essa decisão teria um custo alto. Durante uma aproximação frustrada, os motores queimam combustível na taxa mais alta. Nessa tentativa de pousar de 8 minutos, foram consumidos cerca de 400 quilos de combustível. E nos 2 minutos de aproximação frustrada, outros 300 quilos foram queimados. Isso significava que restavam apenas 1.138 quilos de combustível. O comandante gritou: Avise que estamos em situação de emergência! O copiloto comunicou imediatamente pelo rádio: Vamos tentar mais uma vez, estamos ficando sem combustível! O ATC respondeu com voz calma: Ok, subam para 600 metros. Eles ainda achavam que a situação era controlável. O comandante insistiu: Diga a eles, isto é uma emergência! O copiloto respondeu: Sim, senhor, eu já disse a eles. Mas, mais uma vez, ele não usou palavras cruciais: Mayday ou emergência. Todos na cabine perceberam então que, se a próxima tentativa falhasse, não restaria nada para pousar. Às 21 horas e 32 minutos, o voo 052 da Avianca estava se posicionando novamente nos céus de Nova York. Os indicadores de combustível estavam bem na zona vermelha e os motores estavam começando a fazer sons estranhos. Então, de repente, houve uma forte sacudida e o engenheiro de voo gritou: Senhor, o motor número 4 parou! Segundos depois, o copiloto disse: O motor 3 também parou! Agora, os 2 motores do lado direito do Boeing 707 tinham parado devido à falta de combustível. Klotz pegou o rádio com voz trêmula: Perdemos 2 motores! Precisamos de prioridade, por favor!
O ATC respondeu: entendido. Vire para a direção 180. Autorizado para aproximação. O controlador ainda não percebia que o avião estava vivendo seus momentos finais. O comandante ordenou: tente reiniciar, tente reiniciar! Naquele momento, o avião estava a cerca de 25 quilômetros do aeroporto JFK, voando sobre Cove Neck, em Long Island. Sua altitude era de 600 metros, mas com todos os motores desligados, começou a cair rapidamente. Só um milagre poderia levar a aeronave ao aeroporto agora. Porque aquilo já não era um Boeing 707, era um enorme planador à deriva, indefeso no céu escuro da noite. O comandante disse: não temos potência, estamos planando. O copiloto sussurrou ansiosamente: Deus nos ajude. O altímetro estava caindo rapidamente e a altitude agora havia caído abaixo de 150 metros. Tudo dentro da cabine estava completamente fora de controle, pois o avião estava a poucos metros do solo, a poucos instantes do impacto. Antes que alguém pudesse fazer alguma coisa com uma explosão ensurdecedora, exatamente às 21 horas e 34 minutos, o avião caiu. O nariz do Boeing 707 atingiu primeiro a encosta e, em seguida, a aeronave rasgou as árvores, partindo-se ao deslizar para a frente. A seção dianteira foi lançada para um lado, enquanto a fuselagem central se partiu e pousou do outro lado. Os moradores de Cove Neck ouviram uma enorme explosão ecoar durante a noite. As linhas de energia elétrica se romperam, deixando a área inteira sem luz. Alguns pensaram que fosse uma explosão de bomba, enquanto outros acreditaram que poderia ser um terremoto. Mas quando chegaram ao local, viram na escuridão os destroços espalhados de um avião, e dentro dele podiam ouvir gritos e choros de sobreviventes. Em poucos minutos, sirenes de emergência começaram a soar em Nova York e no condado de Nassau. Um total de 37 unidades de caminhões de bombeiros e ambulâncias, juntamente com 700 policiais voluntários, correram para o local do acidente. Devido às estradas estreitas e o tráfego intenso, muitos socorristas tiveram que abandonar seus veículos e continuar a pé. Em meio à escuridão e à neblina, as equipes de resgate retiraram os sobreviventes um por um, dando cobertores para alguns e oxigênio para outros. Além disso, os moradores locais abriram suas casas, oferecendo chá quente e toalhas para aqueles que precisavam. Pela manhã, a operação de resgate estava concluída. A bordo do avião estavam 149 passageiros e 9 tripulantes, num total de 158 pessoas. Mas após o acidente, apenas 85 sobreviveram e os outros 73 perderam a vida no local. Nenhum dos tripulantes da cabine sobreviveu. Tanto a equipe de investigação quanto a mídia fizeram uma mesma pergunta: como um Boeing 707 em perfeitas condições com todos os sistemas funcionando corretamente poderia cair repentinamente? Quem foi o responsável por essa tragédia? O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, NTSB, iniciou uma investigação imediatamente. Eles recuperaram tanto o gravador de dados de voo quanto o gravador de voz da cabine. Quando ouviram as últimas conversas na cabine, tudo ficou claro. A principal causa do acidente foi a falta de combustível. Os tanques da aeronave estavam completamente vazios. O avião ficou em padrão de espera 3 vezes, e em cada uma delas consumindo todo o combustível de reserva que nunca deveria ter sido usado. O maior erro foi nunca terem declarado a situação como uma emergência, não disseram emergência nem Mayday. Na verdade, o primeiro oficial, Maurício Klotz, não era falante nativo de inglês. Ele era colombiano e sua língua materna era o espanhol. Portanto, quando Klotz disse, estamos ficando sem combustível, os controladores interpretaram isso como um aviso de rotina e não como um pedido de socorro crítico. Eles não garantiram sua prioridade dizendo explicitamente Mayday, combustível, ou emergência de combustível. A investigação também revelou que a tripulação tinha opções alternativas de aeroportos. Boston era a alternativa registrada, mas quando consideraram desvio, não havia combustível suficiente para chegar até lá. No entanto, eles nunca consideraram o desvio, pois continuavam acreditando que a autorização chegaria a qualquer momento. Apesar do mau tempo, o ATC manteve o voo 052 em espera por tanto tempo, e quando a tripulação disse estamos ficando sem combustível, essa mensagem nunca foi retransmitida para o próximo controlador. Após o acidente, várias ações judiciais foram movidas. As famílias das vítimas entraram com ações judiciais contra a Avianca Airlines e a FAA dos Estados Unidos.
Após algum tempo, as famílias receberam indenização. Após esse desastre, as autoridades da aviação revisaram os protocolos linguísticos e as políticas de combustível. Agora há uma distinção clara entre combustível mínimo e combustível de emergência. Os controladores também foram treinados para perguntar imediatamente: "Você está declarando uma emergência?" sempre que um piloto disser "estamos ficando sem combustível". O treinamento linguístico foi reforçado para garantir que pilotos e controladores de tráfego aéreo não nativos nunca mais enfrentassem tal confusão. A tripulação do voo 052 da Avianca sacrificou suas vidas para ensinar ao mundo a importância crucial da comunicação e da clareza. A história deles agora é ensinada em todos os simuladores de treinamento e lembrada em todas as cabines de pilotagem. Se você achou esse vídeo interessante e informativo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.